Muita paz a todos. Queremos cumprimentar a Aurilene, a Marisley, o Vinícius Maestro, a Tayane, agradecer pela apresentação, cumprimentar os nossos irmãos presentes, cumprimentar os nossos internautas, o Fablinho, na nossa transmissão. Essa parábola de Jesus, ela tem 3 partes. O primeiro momento, o momento em que o Senhor da vinha convoca ou vai em busca de trabalhadores para a sua seara. O segundo momento é o momento do pagamento. E o terceiro momento é o momento em que o Senhor da vinha não aceita a intromissão diante do seu critério de justiça. Muito bem. Jesus sempre buscou parábolas para tratar de assuntos complexos. E o tema mais complexo de todos eles é o tema do reino dos céus. Quando ele dizia, o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus é semelhante a uma pérola escondida. O reino dos céus, ele continua sempre a buscar comparar o reino dos céus com algo que nos acontece no dia a dia. Era natural que um trabalhador seja convocado, que alguém necessite de trabalhadores para a agricultura, para o seu trabalho da lavoura. No caso daquele homem, Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, é semelhante ao dono da vinha. O reino dos céus não é semelhante aos trabalhadores e nem ao trabalho. O reino dos céus é semelhante a um senhor da vinha que agiu assim. Como é que ele agiu? Ele agiu convidando as pessoas, convocando pessoas para o seu propósito, para o seu trabalho. Podemos comparar o Senhor da vinha com o nosso Pai, Deus. A vinha, o seu processo evolutivo, a evolução espiritual. Então, trabalho, evolução espiritual. E os trabalhadores? Os espíritos. Podemos analisar essa parábola de várias maneiras, mas vamos tentar de 2. Por exemplo, quando o Senhor da vinha convoca o espírito, uma interpretação diz, trabalhadores que são convocados em momentos diferentes. Trabalhadores diferentes em momentos diferentes. Uma outra interpretação, os mesmos trabalhadores sendo convocados em momentos diferentes. Ou seja, o espírito imortal, ele é convidado em momentos diferentes, o mesmo espírito, para que ele evolua. Isso demonstra que o Pai não desiste de nós, porque ele necessita de nós para o seu propósito. Não que Deus necessite de nós para o seu trabalho. Ele não necessita de nós para o seu trabalho, mas para o seu propósito. Porque Deus transita acima da imanência. Ele transita, ele vive acima de tudo que ele criou. Ou seja, tudo que Deus criou e cria e criará está mergulhado em Deus. Nós estamos mergulhados nele, no sentido da sua grandeza, porque Deus, ele independe de sua criação para existir. Assim como Kardec explica, o pintor não é o quadro que ele pintou. O universo não é o próprio Deus que o criou, mas o universo está envolvido na grandeza divina, no seu trabalho.
Por isso que o convite é o convite para um propósito. Deus não necessita de nada e nem de ninguém para o seu trabalho, mas Ele necessita de todos, do átomo ao arcanjo, para o seu propósito, para atender à sua vontade misteriosa, inacessível, indizível, indescritível, poderosa, constante e voltando misteriosa. Então o Senhor da vinha, Ele necessita dos trabalhadores para o propósito. E qual é o propósito? Atender a vinha, atender a remessa, atender aquela mercadoria que deveria sair dali naquele dia. Ele pagou o mesmo denário, aquele que foi convocado ou convidado pela manhã, 6 horas da manhã, e aquele último que foi convidado 5 horas da tarde. Como pode aqueles que passaram o dia inteiro no sol, trabalhando, receber o mesmo tanto daquele que só trabalhou 1 hora, das 5 às 6 da tarde? É porque esses últimos, sem esses últimos, a carga não estaria completa. Sem esses últimos, não daria para cumprir o objetivo. Isso demonstra que o que importa para Deus não é a quantidade, mas a qualidade a serviço do seu propósito. O propósito de Deus é a perfeição do Espírito. Naquele momento, o propósito do Senhor da vinha era cumprir a sua meta diária, cumprir a meta da remessa que ele deveria encaminhar, decorrente da colheita, ou decorrente do plantio, ou decorrente do seu propósito, do seu objetivo, da sua meta. Então ele buscou o primeiro grupo bem cedo. Depois ele percebeu que precisava de mais um grupo. 9 horas da manhã, depois meio-dia, depois 3 da tarde, e depois 5 da tarde. Ou seja, 5 vezes. O número 5, na numerologia pitagoriana, significa expansão. Evolução espiritual significa a expansão do espírito. No mundo do direito, nós chamamos de cidadania o espaço social do indivíduo. Perfeição é o máximo de espaço naquele nível. Cada um pode ser perfeito naquele nível. E o pagamento virá, tanto para aquele que começou ontem, quanto para aquele que vai começar depois. Tanto para aquele que é convidado por um momento, quanto para aquele que é convidado no momento seguinte. Ou seja, o propósito de Deus é cumprir o seu propósito, o seu objetivo, e é o que Ele quer de nós. No entanto, na hora do pagamento, na hora da recompensa, todos seremos beneficiados. Os que andaram com Jesus no templo, na Galileia, os que vivem com Cristo, os anjos, arcanjos e querubins, todos eles receberam e recebem suas recompensas. E nós outros, que estamos a caminho da angelitude, a caminho da perfeição, também receberemos essa recompensa. Essa recompensa não se destina apenas aos primeiros. Todo espírito está, entre aspas, condenado à perfeição. A única fatalidade que existe é a perfeição espiritual. E por isso que Jesus disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, a lei do progresso não deixa que nenhuma das ovelhas do Pai, nenhuma das ovelhas de Jesus, o grande pastor, se perca. Mas aí, na hora do pagamento, os que vieram antes questionaram. Do mesmo modo
que nós veremos, ou que nós vemos, ou já vimos, na parábola do filho pródigo. O filho mais velho não gostou da festa que o seu pai promoveu em prol da volta daquele filho que estava perdido. Não gostou. Pai, o senhor nunca matou um novilho gordo em minha homenagem, e meu irmão que saiu levou os seus bens, o que cabia em sua herança, e agora o senhor faz uma festa em comemoração a ele? Esse indivíduo não merece. E o pai responde: meu filho, o que é meu é seu. O seu irmão estava perdido e agora ele se encontrou. A festa não é para homenagear a desobediência, mas para homenagear a lei natural de evolução que simplesmente operou sobre o seu irmão. Ou seja, ele encontrou pelo caminho do arrependimento e na decisão firme de caminhar pelo caminho do bem, e isso merece festa. Ou seja, a festa não foi promovida por causa do filho mais novo, mas por causa do fenômeno da evolução espiritual. Então a recompensa não está pela quantidade de tempo que se trabalha, mas pela qualidade do atendimento do propósito de Deus. Por isso que todos nós merecemos o melhor. Muitas vezes nós falamos assim: nós temos o governo que merecemos. Não. Nós temos a cidade que merecemos. Também não. Nós temos a vida que merecemos. Também não é assim. Nós temos o planeta que merecemos. Meus irmãos, nós temos o que nós necessitamos. Mas nem tudo aquilo que nós necessitamos merecemos. Eu tinha um amigo que toda vez que ele sofria falava assim para mim: eu mereço. Eu mereço. Um dia eu disse para ele: não, diga assim, eu necessito. Porque nós merecemos coisas, nós merecemos o melhor. Nós merecemos a melhor cidade, a melhor administração, o melhor governo. Nós merecemos o melhor. Nós merecemos a perfeição. Mas para chegarmos àquilo que nós merecemos, nós temos que passar por aquilo ou por aquele caminho que nós necessitamos. Então, alguns trabalhadores da primeira, provavelmente alguns logo da manhã, foram reclamar. O senhor está pagando o mesmo tanto, isso não é justo. A lógica divina é bem diferente da lógica humana. É muito comum as pessoas dizerem ao cristão, ao espírita, ao católico, evangélico, ao budista, ao yogi, dizer assim: mas você é muito tolo, você é muito bobo. Você não está vendo? Você é muito ingênuo, confundindo pureza com ingenuidade. O ingênuo é ignorante, o puro não. O puro conhece todas as artimanhas da maldade. E muitas vezes os mansos e humildes de coração são confundidos com ingênuos. Cuidado. Aquele que nós pensamos que é ingênuo, que é educado, que é gentil, cuidado com ele. Ele é muito habilidoso. Antes que você pense, ele já sabe. Isso acontece muito quando nós... Uma vez eu participei de uma reunião mediúnica e um espírito se manifestou através de uma médium. Quanta grandeza e quanta humildade! Quanta grandeza e quanta humildade! Nada escaparia aos olhos daquele espírito. Ele conhecia a todos nós ali. Ele sabia profundamente, com olhos espirituais de raio-x, o nível de cada um. Não adiantava chegar ali e levar o pensamento, que ele sabia que tipo de pensamento nós tínhamos hábitos de habitar. Qual o pensamento que nós habitamos na maior parte do tempo.
Então, o fato de muitas vezes uma pessoa respeitar, tratar bem, ser gentil, generoso, educado, educada, não significa dizer que a pessoa seja uma pessoa ignorante. E foi o que aconteceu. O senhor é muito bonzinho. E aí o senhor Davi a chamou e disse: eu faço do meu patrimônio o que eu quero. Você se incomoda porque eu sou bom? Você está incomodado pela minha atitude bondosa? Esse homem foi justo? Não, ele não foi justo. Ele não agiu com justiça, porque era isso que os trabalhadores da primeira hora queriam: justiça. Eu mereço mais do que ele. Ele não foi justo dentro da lógica humana. Ele foi justo dentro da lógica divina. Mas o que ele foi dentro da lógica humana? Generoso. O generoso dá até a quem não merece. O justo só dá a quem merece. O generoso vai bem além. Dá a quem não merece. Dá prêmio a quem não merece. Distribui a quem não merece. E o que seria do ser humano, do espírito em evolução, se nós não recebêssemos de Deus a graça? A graça significa a bênção imerecida, no sentido horizontal, porém merecida no sentido vertical, porquanto que todos nós merecemos a graça de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Só por isso já temos crédito. Só que Deus, sendo infinitamente misericordioso, Ele também determina leis de evolução, dentro do plano de justiça. Dá a cada um o que é seu. Dá a cada um o que merece. Mas se nós considerarmos bem a transcendência divina, o fato dele ter dado ao Espírito a vida, a sua individuação, isso significa o maior tesouro. Quantas vezes, dentro do ambiente familiar, um irmão fala assim: mas mãe, você está fazendo isso com fulano, ele fica abusando, ou pai, você não está vendo? A mãe está vendo e o pai está vendo. Mas a visão do pai, da mãe, a visão do amigo, a visão de quem ama, não é uma visão horizontal, não é uma visão superficial, ela é vertical e profunda. Ela é vertical e profunda. Então a lógica humana, ela não acompanha. Por exemplo, é dando que se recebe. Ela não acompanha, por exemplo, é perdoando que se é perdoado. E muito menos morrendo que se vive na vida eterna. Então a nossa lógica é uma lógica cartesiana, é uma lógica horizontal, é uma lógica de consequências. A lógica de Deus não é uma lógica de consequências. Porque se fosse de consequências, nós estaríamos no inferno eterno. Fez tanto mal que agora a consequência passou a vida inteira praticando mal, então vai ficar eternamente também sofrendo. Não é essa a lógica. A lógica divina, ela é bem diferente da nossa. É uma lógica de abundância, é uma lógica de riqueza. Ninguém imagina, até pouco tempo, ninguém imaginava que existem planetas de diamantes. Imagina um homem ambicioso querendo assaltar um planeta cheio de diamante, né? Ainda bem que está muito longe daqui. Ou seja, a lógica divina não é de precariedade, é de abundância, é de fartura. A lógica divina é de generosidade, há espaço para todos. Todos merecem. Um denário era muito dinheiro. Todos merecem. Não apenas o que veio primeiro, não apenas aquele que trabalhou mais. Todos merecem
a perfeição, a felicidade. Todos merecem a alegria de viver. Todos merecem um prêmio. Não vamos reter essa alegria e não vamos dizer assim, isso aqui é só para mim, isso aqui é para todos. Nada nos pertence, nem mesmo a nossa existência que pertence ao Pai. E no que tange as coisas materiais, muito menos. Não somos proprietários de nada. Nós somos usufrutuários daquilo que nós convivemos, daquilo que nós desfrutamos. Então não vamos questionar a vontade divina. Não vamos questionar a sua generosidade. Não questionemos a sua maneira de pensar. Que seja feita a vontade dele sem questionamentos. Porque nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós não temos a resposta ou as respostas plausíveis. Só temos uma única, é a vontade de Deus. Senhor, eu não entendo, eu não aceito, mas se é a tua vontade, eu tenho que me curvar. É aí que vem a poderosa condição de ser servo de Deus e que me desculpe o meu grande querido cientista Isaac Newton. Que sendo filhos, nós somos amados. E o filho pode questionar o pai. Mas sendo súditos, o súdito não questiona, obedece. Então sejamos filhos obedientes. Filhos obedientes. Eu não entendo, não compreendo, não sei e nem aceito. E estou revoltado por isso. Mas eu tenho que baixar a cabeça e dizer, Senhor, se o Senhor autorizou isso, eu tenho que me curvar diante disso. É a tua vontade e eu obedeço. O que faltou para aqueles homens da primeira hora? Queriam explicação, não aceitavam, queriam mais dinheiro. Talvez se pedissem mais, olha, eu sei que o Senhor está fazendo isso, o Senhor não podia me dar 2 denários, mas não questionar a vontade. Não se questiona a vontade do Pai. Uma vez eu ouvi um pastor evangélico dizer assim, que Jesus incomodou, não é porque ele curou, mas é que ele foi rei. Ele entrou em Jerusalém como rei, o Messias, o rei. E diante do rei, não se questiona, se obedece à sua ordem, à sua vontade. Então nós precisamos obedecer. A doutrina espírita, ela é racional, ela tem base científica, ela tem base na razão. Mas até essa postura racional de questionamento e de descobrimento de verdades tem limites. Porque chega um momento que nós não entendemos. Vamos ver? Por que é que ele é meu pai e ela é minha mãe e não outro? Ah, porque na outra vida ele foi meu amigo ou foi meu inimigo? E por que no meio de tantos amigos e inimigos do passado, esse inimigo ou esse amigo é meu pai e é minha mãe? É meu filho ou é minha filha? Ou por que eu moro nesse lugar? Ou por que esse grupo é minha família? A resposta é muito simples, eu não sei. O ser humano precisa aprender a ter humildade para dizer, eu não entendo, eu não sei por que ele está pagando o mesmo tanto, eu que trabalhei 6 horas da manhã e o outro 5 horas da tarde. Olha, eu não vou questionar. Se nós agimos assim com os nossos chefes, nós agimos assim com os nossos chefes, no ambiente de trabalho para não perder o emprego. E questionamos Deus. Nós não questionamos as autoridades, os poderosos desse mundo, mas questionamos Deus. Por exemplo, Senhor, por que meu ente querido morreu de Covid? Essa pandemia. Tanta gente ruim para morrer vai matar logo um ente querido. Porque dessa Covid, anjos e demônios estão desencarnando. E quando vai um anjo, dói. Essa semana eu fiquei sabendo de um anjo. Doeu. Quando vai um demônio, eu digo, menos um.
porque demônio está sendo chamado também. Eu falei, que bom, menos um, Senhor. Mas quando vai um anjo, Senhor, para quê? Vai fazer falta. Vai fazer falta, Senhor, não deixa assim não. A gente ora para não morrer. E o Senhor diz, talvez lá em cima, o que você tem com isso? O que você tem com isso? É a minha vontade. Porque quem está aqui não quer que o ente querido vá. Mas muitas vezes a gente se esquece que nós estamos aqui cumprindo pena. E aí quando a gente vê uma pessoa com 100 anos de idade, a gente fala, nossa, que pena que dura. Que pena que não acaba, que sentença que não tem seu fim. Que prisão. É a visão. É outra lógica. Mas enquanto nós estarmos aqui, ou estivermos aqui, vamos dar o nosso melhor, porque o mundo espiritual também está no mundo carnal. Então vamos estar felizes, que bom! Eu conheci um amigo, vou dizer o nome dele aqui, Jorge Luiz Campos dos Santos. Onde ele estiver, que ele receba o meu querido abraço. Jorge foi um amigo de escola, um colega de escola, que um dia fizemos o vestibular para passar na Escola Técnica Federal da Bahia. Naquele ano eu passei e ele não passou. E ele veio me dar parabéns, ficou muito feliz. Eu vi nos olhos dele a alegria por eu ter passado, naquele tempo, na década de 70, passar na Escola Técnica, é o que existia para o ensino médio de melhor. E eu falei, meu Deus, eu devia não ter passado para que Jorge passasse. No ano seguinte, Jorge passou e já entrou na Escola Técnica no segundo ano. Enquanto eu entrei na Escola Técnica no primeiro ano, no segundo semestre, no ano seguinte ele passou no primeiro semestre, já no segundo ano. Então ele já estava 2 semestres na minha frente. Ou melhor, 2 semestres na minha frente. Foi recompensado. Tempos depois, o meu amigo desencarnou. Acidente de trabalho, trabalhando. E mais uma vez eu questionei, mas por que ele? Tão bom, que pessoa maravilhosa. Depois eu parei e falei, ele mereceu. A sentença dele foi mais curta do que a minha. Então, se alegrar com a alegria do outro é coisa muito rara. E o grande problema do filho mais velho na parábola do filho pródigo e nessa parábola dos trabalhadores da vinha é que os primeiros estavam tristes com a alegria daquele que trabalhou apenas 1 hora. O grande problema está ali. O grande problema está aí. Não está satisfeito com a alegria do outro. Isso não é inveja, é egoísmo. Por isso que a verdadeira caridade consiste em ajudar e querer ver o outro numa condição melhor do que a nossa. Que você evolua, que você seja muito mais feliz do que eu sou. Muitos de nós já ouvimos muito isso. É muito fácil ajudar alguém que está abaixo, mas é muito difícil nós ficarmos também alegres quando aquele que estava lá embaixo, que nós ajudamos, subiu, foi além da nossa própria condição. É preciso muito amor, é preciso muito desprendimento, é preciso muita sabedoria para poder se alegrar com a alegria do outro, com a vitória do outro, essencialmente quando a vitória do outro supera a nossa. É um problema entre as gerações. Os adultos devem reconhecer os talentos dos jovens, que são superiores a eles. Os idosos devem reconhecer e respeitar os talentos dos adultos e dos jovens. Como os sacerdotes de Jerusalém ficaram encantados e respeitaram aquele menino de 12 anos ali, assombrando com seu conhecimento aqueles sacerdotes do templo de Jerusalém. Jesus aos 12 anos de idade. Precisamos criar condições para que o outro seja
melhor do que nós, que ele cresça, que ele evolua, que ele vá mais além do que nós. E não impedirmos que ele cresça, e não colocarmos ali ciúme, inveja, egoísmo, e questionar, por que ele e não eu? Por que ele e não eu? Porque eu não mereço mais. A parábola também do publicano e do fariseu. Eu mereço mais porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e o publicano, eu não mereço nada menos, Senhor. Nem mereço levantar os olhos, porque eu sou apenas um pecador. Não questionemos Deus. Não questionemos a sua misericórdia. Não tenhamos inveja de quem quer que seja. Não usemos os nossos egoísmos para impedir que o outro se adiante de nós, que esteja além das nossas próprias condições. Vamos parar com essa competição egóica, perturbadora, inquietante. Vamos ficar felizes porque o outro é melhor do que nós. Vamos ficar felizes porque o outro é mais evoluído, porque o outro sabe mais, porque o outro está diante de nós. Porque o outro encontrou caminhos mais fáceis. Nossa, como eu sofri para chegar até aqui, e você que quer chegar até aqui desse jeito, numa boa. Você não conhece a realidade dele, nem a missão dele. Foi o que aconteceu, foi o que matou Jesus. Quem matou Jesus? O egoísmo daqueles que não aceitaram a sua superioridade, a sua grandeza. Tiveram medo, revolta, inveja. Quem ele pensa que é? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Então o povo de Belém quis matá-lo. E sua família foi a Cafarnaum para dizer que ele era maluco, que era louco. E colocaram isso na cabeça da sua mãe. E ao saber disso, que ele sabia tudo, ele disse, quem é minha mãe, quem são meus familiares? É quem faz a vontade do Pai. Nós precisamos hoje mais de obediência do que de conhecimento. O conhecimento liberta, mas a obediência ilumina. Precisamos cegamente obedecer a Deus. Senhor, eu não entendo, eu não sei, mas que seja feita a tua vontade. Um dia você vai me explicar. Um dia eu vou entender. Por enquanto, eu só faço aceitar e dizer, eu não sei. A grande sabedoria é quando você entende que você não sabe. A grande sabedoria é quando você entende que você não tem o controle das coisas. Não temos controle de nada. Nós temos 940 mil quilômetros de vasos sanguíneos e não conhecemos, não temos controle de nenhum vaso sanguíneo no corpo. 15 mil quilômetros de vaso sanguíneo no cérebro e não temos controle de nenhum. Quando falta o controle, vem o AVC. E nós queremos ter controle das coisas, controle das pessoas, controle dos casos, controle da pandemia. Controle da história. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus não autorize. Não seja da vontade dEle. Ele tem um controle. E que Ele cuide daquilo que Ele fez. E que nós o ajudemos fazendo o melhor de nós. Qual o melhor de nós? Amando o nosso próximo. Então, a todo instante o Pai nos convida para a sua vinha. Pela manhã, à tarde. Mas no momento que nós aceitarmos, nos reserva o denário espiritual. O convite vem, vamos aceitar o convite, de bom grado. Mas não vamos invejar se o outro também está recebendo a alegria do prêmio devido ao seu trabalho. Os fortes devem ajudar os fracos. E os fracos devem, inclusive, ajudar os fortes, para que continue cada vez mais fortes. E os fracos deixem de ser fracos. O problema dessa parábola aí é a inveja, é o ciúme, é o egoísmo.
É o descontentamento porque o outro recebeu o mesmo tanto que eu, porque eu me considero melhor que o outro, porque eu trabalhei mais que o outro. Aí vem o Senhor, você não tem condições de dizer o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer. O patrimônio é meu, eu não acertei isso com você. O que você tem a ver com o que eu acertei com o outro? Você está recebendo o pagamento que eu prometi. Então você não vem aqui querer mandar, porque eu tenho meu patrimônio, eu vou fazer o que eu quiser. E o que eu quero? Misericórdia para todos. O que eu quero? A vontade divina dizendo, né? O que eu quero? Que todos sejam felizes. Nenhuma mãe quer que um filho seja mais feliz que o outro. Ela quer que todo pai, toda mãe quer que o filho, todos os seus filhos sejam felizes por igual e se unam. O reino dos céus é exatamente isso. O reino dos céus é a fraternidade, é a alegria de que todos têm por ver todos felizes. Muita paz a todos.